Bom, pessoal, fazer uma revisão rápida aqui do conteúdo de motores CC, tá? Só para relembrar, depois a gente vai ver alguns exemplos com Tinkercad. Vamos ver dois, basicamente. Um exemplo falando do acionamento direto e outro exemplo falando do uso de ponte H. Então, só para a gente retomar aqui o nosso tema e refrescar a memória. Eu não vou me demorar muito aqui nos conceitos de motores CC, porque eu deixei inclusive um material para vocês específico sobre motores CC para estudo adicional. Tá? Mas em suma, basicamente em termos de discussão simplificada, o motor CC é um motor, um dispositivo que converte energia elétrica em mecânica, tá? Dos quais eu tenho os principais elementos construtivos como rotor, ou que a gente costuma chamar também de armadura, que é a parte girante, ou seja, o eixo da máquina em si. Tá? O anel comutador, que vai ser responsável pela troca do sentido da corrente de modo a fazer com que o motor continue operando. Sugiro de novo que vocês vejam lá o material adicional que eu deixei sobre motores CC, a fim de onde fica bem claro como é que se dá a operação dele. O estator, que é a parte estática da máquina, que gera o campo magnético que vai fazer o rotor girar. E as escovas, que essencialmente fazem parte do anel comutador, sendo responsáveis pela entrega da corrente. Uma visão simplificada então do motor que a gente teria seria essa daqui, né? O estator, que pode ser de vários tipos distintos, tá? A armadura ou rotor, que basicamente é essa visão que vocês estão vendo aqui central, que são as bobinas que vão fazer, por onde vai circular a corrente, que vão fazer efetivamente com que o motor gire, tá? E as escovas que estão fazendo o papel junto com o anel comutador de fazer a troca do sentido da corrente de modo a manter esse motor girando. Para nós, do ponto de vista de microcontroladores, o que importa no motor CC é como que a gente vai fazer o devido acionamento dele, o devido acionamento e controle, melhor dizendo, dele, sendo que as características construtivas, em termos de torque, em termos de corrente que ele vai demandar, isso já é uma coisa que vocês já viram em outras disciplinas e, de novo, deixei para vocês um material adicional para vocês estarem fazendo uma revisão, tá? Para nós, efetivamente, pessoal, o que importa é como é que a gente vai fazer o controle do motor. Tá? Então, o que me interessa é de que maneira eu consigo controlar o meu motor CC. Então, relembrando, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer com o motor, basicamente. Eu posso ligar ou desligar o motor, tá? Que é o básico. Eu posso controlar o sentido de rotação, por isso que já entra aqui no assunto de ponte H. E eu posso controlar a velocidade de operação desse motor. Tá? No caso de um motor CC, a técnica de controle de velocidade pode ser por controle da corrente na armadura, tá? Ou por um método mais simples, que é o método que nós temos acessível para esses motores menores, esses motores, por exemplo, motorzinho de furadeira, de parafusadeiras, tá? A gente vai simplesmente fazer o ajuste da tensão fornecida por motor e com o ajuste da tensão, obviamente, a gente está controlando a corrente que é entregue lá para a armadura. Bom, para isso tem algumas coisas que a gente vai ter que ver. Então, basicamente, a gente vai ver como é que a gente faz a ligação do motor, que é um acionamento transistorizado que nós já vimos, tá? Como é que eu faço o controle de sentido do motor, que se dá através da ponte H, e como é que eu faço o controle de velocidade, que nos modelos de Arduino que nós temos pode ser feito através da função de PWM, tá? Então, ponte H basicamente é um circuito eletrônico que é construído com 2 ou 4 chaves, a depender da ponte H que vocês estão vendo. Mas em termos conceituais, vou mostrar para vocês ela com 4 chaves, tá? Que seriam as chaves S1, S2, S3, S4, que basicamente vão controlar, a depender do acionamento que a gente faça delas, o sentido de passagem da corrente pelo motor. Então, por exemplo, se eu ligo a chave S1 e S4, eu vou ter um certo sentido, uma certa polaridade presente no motor, um certo sentido decorrente, tá? Que vai fazer o meu motor girar num certo sentido, no sentido horário, por exemplo, só como referência. E se eu ligar as chaves S2 e S3, só deixa eu ver se a minha referência está certa, isso, S2 e S3, eu vou trocar o sentido de rotação, porque basicamente eu estou trocando o sentido de que a corrente vai percorrer esse motor e, consequentemente, a polaridade em cima dele. Então, basicamente, o que a ponte H me permite fazer é desligar o motor,
que é a primeira ação que a gente queria, né, ligar ou desligar. Para desligar o motor eu simplesmente mantenho todas as chaves abertas. Ligar o motor num sentido e inverter o sentido de rotação desse motor. Ok? Maravilha. Uma ponte H, que a gente tem duas pontes H que vocês podem utilizar, que é a L293D e a ponte H L298N. Tá? Já tinha comentado com vocês que a ponte L293D ela tem a vantagem, sendo essa versão aqui especificamente com o D, de não necessitar de diodos de proteção adicional. Então eu uso simplesmente o circuito integrado, que se eu comprar na versãozinha certa vai ser um circuito DIP que eu posso usar no protoboard ou num conectorzinho riser ali para o meu circuito, tá? Ou direto na minha placa se eu quiser soldar, que é esse circuitinho que vocês estão vendo aqui. Ou eu posso usar a L298N, que tem essa carinha, que é a versão mais comum dela, que tem basicamente as mesmas funções, porém ela vai conseguir trabalhar com motores de maior potência. Vai trabalhar uma corrente maior, tá? E com isso a gente vai conseguir um desempenho um pouquinho melhor. Só para retomar a questão aqui da L293D, eu vou ter os seguintes pinos presentes nela, né? Se a gente considerar que a gente vai ligar dois motores com ela. O pino 1,2 Enable, que vai controlar um dos motores, isso daqui seria o pino responsável pelo liga e desliga. E o pino 3,4 Enable, que vai controlar o outro motor, também fazendo o liga e desliga. O 1,2 Enable, como vocês estão vendo aqui pelo 1 e 2, ele controla o liga e desliga geral da chave 1 e da chave 2. A chave 1 tem entrada como um A e saída como um Y, a chave 2 tem entrada como 2A e saída como 2Y. E, respectivamente, o pino 3,4 vai controlar a chave 3 e a chave 4. Tá? Vocês têm pinos aqui direto para aterramento, qualquer um deles pode ser usado. E vocês têm dois pinos de alimentação. Um pino de alimentação da lógica, que a gente colocaria nos 5 volts, ou que esse pino de alimentação da parte lógica representaria o acionamento que a gente vai fazer, que é o acionamento aí ligado do lado do Arduino, ou seja, tanto no liga e desliga quanto no liga e desliga da chave específica, o liga e desliga geral ou da chave. E temos um outro pino que é responsável aí pela alimentação da parte de potência, tá? Do motor. Aqui a gente tem um resumo dos pinos, tá? E das suas funções, tá? Então o VCC1 serve para alimentação para a lógica interna, que tem que ser colocado no mesmo nível que vocês estiverem fazendo o acionamento, o controle lógico. Se vocês estiverem usando o Arduino é 5 volts, o Uno em 1 MHz. Se vocês estiverem usando o SP, vocês têm que colocar essa alimentação aqui em 3.3, não em 5. E o VCC2 que representa a etapa de potência, que aí depende do motor que vocês vão estar acionando. Basicamente o jeito que a gente faz a ligação, sem que vocês tenham a necessidade de fazer nenhum controle adicional, tá? É simplesmente fazendo a ligação entre as chaves 1 e 2, tá? Vocês vão ver isso no exemplo de montagem que eu vou fazer com o Tinkercad para vocês. E se eu conseguir, eu vou fazer o exemplo físico aqui também. Não lembro se eu estou com o motor aqui em mãos. A L298N é semelhante, tá? Não vou entrar numa discussão maior a respeito dela, é simplesmente vocês verem as funções dos pinos. E aí a gente pode ver a questão de controle com pontes H, que eu vou mostrar para vocês diretamente no Tinkercad, tá? Shields, se vocês forem usar, o que não é desejável, e a gente já tinha comentado a respeito de projetos, né? Não quero que vocês usem o Shields. Vocês teriam aqui um resumo das funções do Shield também disponível. Não vou entrar em detalhes aqui. E aí sim, em termos de função PWM, tá? Para fazer o controle de velocidade, a gente vai precisar do PWM. Então, lembrando que a gente consegue fazer o liga e o desliga do motor, tá? A gente consegue fazer o controle de sentido de rotação e a gente consegue fazer o controle de velocidade via PWM, tá? PWM nada mais é do que um circuito que faz o chaveamento entre nível alto e nível baixo, basicamente, tá? Várias vezes ao longo de um segundo. Não é uma saída analógica, apesar da forma como o Arduino vai dar o comando, que a gente vai chamar de analog write, que é um nome horrível que eles usaram. Repito, PWM é uma saída digital, tá? E basicamente a função dele é controlar qual é a tensão média que vai estar presente no pino em razão do chaveamento.
No caso do Uno, a gente tem o PWM presente naqueles pinos que vocês veem com sinal til antes do número do pino, tá? Que são os pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11. O PWM tem uma resolução de 8 bits, que significa que a gente vai poder estabelecer valores entre 0 e 255, e esses valores vão representar tensões médias entre 0 e 5 volts, tá? E na forma padrão de controle que a gente utiliza aqui, que eu vou mostrar inicialmente, não há como fazer o controle da frequência do liga e desliga e nem do Duty Cycle, exatamente, tá? Então a gente tem um controle mais limitado, tá? Ele simplesmente vai variar o Duty Cycle em razão do valor de 0,255 para produzir uma tensão média. Eu já vou falar o que é Duty Cycle, para quem não se lembra, tá? Duty Cycle, pessoal, nada mais é do que a relação entre o tempo que eu tô em nível alto e em nível baixo. Então, por exemplo, se eu tenho 75% do tempo em 5 volts, como estou mostrando aqui para vocês, e 25% do tempo em nível lógico baixo, eu tenho um Duty Cycle de 75%. Se eu pegar essa onda aqui, que está 0,75 segundos, por exemplo, em 5 volts, e 0,25 segundos em 0 volt, eu tirar a média, eu vou chegar a uma média de 3,75 volts. Por um outro lado, um Duty Cycle de 15% seria a situação onde eu teria 15% do tempo ligado e o resto do tempo desligado. Nesse caso, se eu tirar a média em 1 segundo, por exemplo, eu vou obter um valor médio de tensão de 0,75 volts. Então, o que fica claro? Controlando o Duty Cycle, controlando o meu PWM, eu vou ter um controle do nível médio de tensão presente. E isso vai fazer com que o meu motor tenha uma tensão maior ou menor e girando mais rápido ou mais lentamente. Ok? Para a gente fazer o controle da tensão do nível de PWM, do Duty Cycle do PWM no Arduino, a gente usa esse comando chamado analog write. A gente especifica simplesmente o pino, tá? E o valor do Duty Cycle entre 0 e 255. Uma observação aqui, tá, pessoal? De novo, um pino PWM é um pino digital. Então é estritamente necessário que vocês usem o pin mode, porque senão o analog write não vai funcionar, ok? O valor 0 representa o PWM completamente desligado e o 255 representa o PWM completamente ligado, ou seja, 0% de Duty Cycle, 100% de Duty Cycle, tá? De novo, façam pin mode e usem em pinos que suportem PWM, ok? Vamos começar com os exemplos e para isso aí eu vou mostrar para vocês diretamente lá no Tinkercad.